Bom, boa tarde a todas, a todos. Estamos começando aqui mais um debate do História em Quarentena. Hoje, o nosso quinto debate, trazendo o tema das questões raciais ontem e hoje. Meu nome é Lucas e aqui comigo estão a Bárbara Machado. Olá, Bárbara. Olá. E a Mônica Cunha. Oi, Mônica. Olá, tudo bem, gente? Como vai? Tudo bem. O História em Quarentena, para quem tem acompanhado, é um projeto que surgiu desse contexto de pandemia, da necessidade de ficar em casa, de ficar isolado quem pode, né? E a nossa ideia ao criar esse projeto foi, por um lado, produzir conteúdo a partir, enfim, da participação de vários especialistas nas diversas temáticas que a gente tem trabalhado a cada semana, mas também de estar participando do debate público, discutindo as questões relacionadas à pandemia a partir de várias perspectivas, a partir de vários pontos de vista. A gente está no ar desde o dia 23 de março, e a cada semana a gente tem 3 transmissões ao vivo e um debate. E, bom, o História em Quarentena está sendo coordenado pelos historiadores Paulo César Gomes, Carlos Trindade, Natália Santana e Melanie Tuluati. E, por mim, Lucas Pedretti. Vou apresentar nossas convidadas de hoje. É importante falar que a gente também teria participando da conversa o Júlio Tavares, professor da UF, mas infelizmente ele não vai poder estar com a gente hoje. Então, a Bárbara, ela é professora de História, é doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense, tem a graduação e mestrado também pela UF. E no doutorado ela pesquisou a formação do movimento de mulheres negras no Brasil, e no mestrado, mais especificamente, a trajetória e a obra da escritora Conceição Evaristo. Bárbara tem como os principais interesses de pesquisa as relações entre gênero, relações raciais e diáspora africana, movimentos sociais, teoria social, educação e literatura. E a Mônica Cunha, minha querida companheira, ela é militante dos direitos humanos, defensora dos direitos dos jovens e adolescentes no Rio de Janeiro, criadora e coordenadora do Movimento Moleque, que é uma organização fundada em 2003 com o objetivo de reunir mães e familiares, né, de crianças e adolescentes vítimas da violência do Estado. E Mônica é também hoje coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Alerj. Bom, primeiro, Mônica e Bárbara, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Queria começar, eu acho que um dos temas que a gente vai mais conversar aqui hoje tem a ver, obviamente, com como o racismo estrutural da sociedade brasileira influencia diretamente nas questões da pandemia, nas questões do coronavírus, né? Ou seja, como para determinadas parcelas da população as consequências dessa pandemia são muito mais radicais, sentidas de forma muito diferente, né? Mas antes da gente entrar especificamente nesse tema, eu queria começar pedindo para vocês me ajudarem a caracterizar, a explicar o que é esse racismo estrutural no Brasil, né? Quais são suas origens históricas, quais são suas consequências, como é que ele funciona no dia a dia. A gente entender, então, o que é o racismo estrutural para depois entrar nas questões da pandemia especificamente. Bárbara, pode começar? Pode ser. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, achei super bacana a iniciativa, tenho acompanhado aí as publicações que vocês têm feito e é super, super legal esse projeto. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Bom, é uma super pergunta, né? Acho que vamos ver de que maneira que a gente pode falar disso um pouquinho mais, de uma maneira um pouquinho mais resumida, né? Deixa eu pensar. Acho que a gente tem várias questões que a gente pode, vários caminhos que a gente pode tomar, né? Fazer uma retomada mais acadêmica, enfim. Mas acho que vale a pena a gente pensar, de repente, partir um pouco do problema que a gente está vivendo, né? Agora, da situação que a gente está vivendo, que é uma situação histórica bastante inédita. E a partir daí a gente pode tentar pensar como as coisas chegaram nesse ponto, né?
a gente tem pensado bastante, né? Muita gente tem falado a importância de ficar em casa, do isolamento social, para se preservar, mas principalmente para preservar o coletivo, né? Assim, então essa virou hashtag, virou campanha, fica em casa, mas a gente sabe que muita gente não consegue ficar em casa. E aí a gente pode começar a olhar quem são essas pessoas, né, que não conseguem fazer o isolamento porque continuam trabalhando, tantas pessoas que estão, né, nos serviços, né, essenciais, mas aí a gente vai olhar que serviços essenciais são esses. Por um lado tem os médicos, tem a galera da saúde, os trabalhadores da saúde, mas também tem uma série de pessoas que estão trabalhando das quais a gente depende, né? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas da entrega, os porteiros. A gente pode pensar na dificuldade da questão que surgiu a partir dos trabalhadores domésticos, né? Principalmente mulheres trabalhadoras domésticas, que normalmente são mulheres racializadas, né? Ou mulheres negras, mulheres migrantes, né? De diferentes regiões do Nordeste, enfim. Então tem esses trabalhadores, essas trabalhadoras que são pessoas que, em geral, muitas delas são racializadas também e não são aplaudidas como, por exemplo, os profissionais da saúde no geral são, né? Os trabalhadores mais precarizados que continuam nos seus postos de trabalho sem nenhum tipo de EPI, né? De proteção, enfim, né? A galera que está na entrega, a galera que está na portaria, lidando diretamente com um monte de gente. E aí a gente pode pensar nas origens disso, né? Se a gente for pensando nesse tipo de posto, principalmente do trabalho doméstico, que tipo de trabalho são esses, né? Se a gente for pensar na questão do trabalho, esses trabalhadores precarizados, eles têm a gente pode estabelecer uma relação histórica muito clara, né? Primeiro porque esse tipo de trabalho esses trabalhadores são trabalhadores que estão atuando ali num tipo de trabalho que é essencial no sentido de a gente precisa, a sociedade precisa desse tipo de trabalho para sobreviver, né? Que é o trabalho, a galera que traz a comida, que é a galera que faz a limpeza, que faz a segurança, etc. Então, a própria reprodução da vida, do dia a dia, ali depende dessas pessoas. Mas que na nossa sociedade brasileira é um trabalho que foi construído na sociedade aí do século XX, pós-abolição, ao longo do século XX, a partir de toda uma experiência de 400 anos de escravidão, né? Então, a gente tem... Essas pessoas são pessoas racializadas e muitas pessoas negras, especificamente, não por acaso, né? A gente tem uma história de escravidão que colocou esse segmento de pessoas continua sendo o mesmo segmento de pessoas que está em posições de trabalho mais precarizado, né? Que está no emprego doméstico, que tem muita relação com como foi, por exemplo, a experiência da escravidão em relação à figura da mucama, né? Da trabalhadora escravizada que trabalhava na casa, fazendo esse mesmo tipo de trabalho. E aí a gente tem uma sociedade pós-abolição, uma sociedade pós-escravidão, onde essas mesmas mulheres negras muitas vezes estão, por um lado, são essas mulheres vistas, colocadas nesse lugar esperado, né, da empregada doméstica, e por outro lado também são as mulheres que são mais hipersexualizadas, enfim. Já estou aqui viajando, que é uma conversa longa, né? Mas acho que o mais importante assim, para a gente começar a localizar isso historicamente é entender a centralidade da história da escravidão, da experiência da escravidão, para entender tudo que acontece na sociedade brasileira. Tudo que acontece na sociedade brasileira, não só em termos para pensar o racismo, mas toda a estrutura da nossa sociedade, toda a dinâmica da nossa sociedade até hoje. Inclusive, quando a gente vai falar de gênero, de mulheres, a gente precisa sempre pensar na experiência da escravidão,
para a gente pensar no lugar da nossa juventude hoje, quem são esses entregadores que vêm, qual é o pertencimento racial deles, né? Enfim. Então, eu acho que a gente pode começar a pensar por aí. Passo a bola aí para a Mônica. Obrigada, Bárbara, minha querida. Não lhe conhecia, um prazer enorme estar dividindo aí essa manhã com você, nessa discussão que tanto nos interessa, né? Você como estudo, como material de estudo, de pesquisa, e a mim como na pele, né? Enfim, eu acho que a gente está bem junta na teoria e prática, né? Bem colada mesmo. Enfim, e agradecendo o Lucas, meu companheiro, meu amigo aí de longas datas. Eu digo meu menino porque, com certeza absoluta, a idade para ser meu filho. É um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. E obrigada aí por você ter tido essa sacada e, junto com outros, montarem aí esse trabalho tão necessário nesse momento. A gente está discutindo diversas questões e, principalmente, essa sobre as questões raciais, que, de fato, tem todo o recorte nessa pandemia, né? Além de todas as coisas que você disse ao meu respeito na apresentação, eu sou técnica em educação social, enquanto formação, para poder, enfim, entender um pouco melhor essa situação. Para vocês, quando eu falei prática, né, para outros entenderem essa minha colocação nesse lugar, é que hoje estou coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, digo sobre a batuta de uma mulher negra, que também tem a ver com toda a nossa conversa, com todo o nosso tema. Pela primeira vez, a Comissão de Direitos Humanos tem uma mulher enquanto presidente de uma comissão, uma mulher negra favelada. Então, isso já muda toda a conjuntura, toda a forma da gente ver, né? E eu estou nesse lugar porque vim do Moleque. O que é o movimento Moleque? Foi uma construção minha de outras mães. Em 2000, ele nasce em 2003, mas começa com uma construção em 2000, porque eu sou mãe de 3 filhos homens e o meu filho do meio, chamado Rafael da Silva Cunha, se torna um adolescente autor de ato infracional, né, aos 15 anos. A partir dessa ingressão dele, desse ingresso dele nessa situação, nessas medidas, né, é que eu vou começar a entender esse significado, né? Porque até aquele momento eu me achava total, a mãe perfeita, não fazia nada errado, tudo ok. Minha família, eu brinco dizendo que era Doriana, tudo bonitinha, aquela mulher, marido, filho, tudo arrumadinho, né? Enfim, aí dá uma mexida, muda-se tudo e me bota sentada nessa realidade, né? Que sempre foi não minha, mas de tudo que eu represento, enquanto historicamente, por ser uma mulher negra, né, por vir de um lugar na qual a maioria das mulheres negras como eu vem. Então, o que estava acontecendo comigo nada mais é do que, historicamente, que já acontecia com outras mulheres negras. Então, eu fui entender essa realidade. E aí, quando você faz essa pergunta de início, Lucas, né, esse racismo estrutural, estruturante dentro da nossa realidade, eu vou um pouco já pegar o que Bárbara colocou, quando ela começa a falar dos trabalhos essenciais, né? A gente sabe aí, as pessoas que, de fato, né, essas não podem ficar em casa, né? E tem outras que não estão bem nesse viés que a gente fala, que não podem ficar em casa por outros motivos. Essas não podem porque não podem ficar porque é isso. A máquina não pode parar de girar. Sem elas, a gente não teria nem como estar aqui, né? Então, são essenciais. A saúde, quando a gente fala de médicos, se a gente for contar o número de médicos negros, é muito irrisório, nós sabemos disso. Estou falando médicos, né? Mas se a gente for contar dentro da saúde, os enfermeiros são a maioria são negros. Se for contar as pessoas que fazem serviços gerais dentro do hospital, também é a maioria, né? Se a gente for falar de técnicos
eu acho que aí fica meio dividido, porque serviço social também é uma categoria que tem muito negros, né? A gente sabe disso. Segurança também, em sua maioria. Doméstico, esse em sua maioria. Copeiro, cozinheiro, porteiro, diarista, tudo são pretos, né? Tudo. Comércio, mercado, a maioria que está trabalhando lá para nos servir naquelas diversas situações dentro do mercado, né? Também a maioria são negros. Farmacêutico, o próprio farmacêutico, nem tanto, mas as pessoas, o atendente, tal, a maioria, né? E, tristemente, eu vou tocar numa situação que essa, para mim, é que retrata o racismo estrutural, estruturante, que é o sistema carcerário nesse país, né? Que quem está lá enclausurado, seja ele acautelado por medidas socioeducativas ou no sistema prisional, é negro. Ponto. Lá, de fato, a gente conta um ou outro branco. O restante é todos negros. E tem os profissionais, né? Que eles estão no seu direito de ir e vir, que são técnicos, agentes, né? Os diretores, o pessoal da saúde, que eles ficam no seu direito de ir e vir. Então, assim, quando eu fiz esse apanhado de serviços essenciais, porque a gente vê que quem está na rua é preto. É isso. Quem está na rua é preto. E quem não está dentro desse quadro aqui do essencial são moradores de rua, que não tem como. São os moradores de ruas que já existem, são as pessoas que já estavam na rua e hoje os atuais moradores de rua, que tinham trabalho, tinham tudo, e com o fim de toda essa luta da reforma, de tudo se acabou, todos esses direitos, as pessoas estão na rua, né? Eu ainda escuto muitas das vezes, né? No ir e vir, agora nem tanto, o mês que nós estamos dentro de casa, pelo menos um mês que eu estou dentro de casa, então não tenho ouvido essas coisas, do ir e vir ali no centro da cidade, principalmente ali na porta do Ministério Público, no Ministério Público não, da Defensoria e do Ministério Público também, as pessoas passam e dizem assim, menino, mas mendigo tem até celular. Que a gente escuta esses absurdos, né? Porque não é mendigo tem celular, não. Ele não é mendigo, ela não é mendiga. Elas tinham uma situação de vida e perderam por esse governo que os colocaram na rua, né? Temos também as pessoas, né? E, cara, moram na favela, aonde são os trabalhadores informais que vivem de vender um café, vivem de vender de vender qualquer coisa na rua para levar seu pão. E como é que faz hoje? Estão aí na rua ainda, caminhando, tentando ver um ou outro que está na rua para estar vendendo alguma coisa, para pelo menos ter o dinheiro do pão. Então, resumindo, o que a gente tem na rua é preto. É essa a população que está na rua. E quando essa criatura, né, que está hoje aí na maior esfera de governamentais que temos, que é o presidente, quando ele fala, acaba a quarentena, acaba o isolamento social e volta para a rua, ele só está querendo que uma outra parcela, né, ainda maior, que é nós pretos, que voltamos para a rua. É isso. Para poder continuar mantendo o status quo dos brancos dentro de casa, né? Que a maioria dos brancos podem ficar em casa. Alguns estão na rua, sim, eu sei disso, mas a maioria deles estão dentro de casa. Nós já somos o contrário. Nossa maioria está na rua. Nós somos muito poucos pretos que podemos estar em casa. Eu estou em casa hoje, mas se isso acontecesse ontem, numa outra situação que eu tinha, eu não estaria. Eu não poderia. Eu também ia estar na rua, lutando pelo meu pão. Hoje não é privilégio, tá? Mas é fruto de muita luta. Eu estou podendo ficar em casa. Mas em casa, lutando para quem está na rua. Entendeu? Então, não é uma falácia ficar em casa. Claro que não. Nós necessitamos ficar em casa, né? Tem uma coisa que eu concordo bastante com o Jornal da Globo
um jornalista da Globo de manhã, RJTV de manhã, que ele fala: deixem de dar carona ao coronavírus. É isso. Então, é necessário a gente ficar em casa. Mas não dá para a gente partir do princípio que fique todo mundo em casa, todo mundo lava a mão, todo mundo... Pá, aí não dá. A gente tem que ter noção do que a gente está falando. Nem todo mundo pode ficar em casa. Nem todo mundo pode lavar as mãos, porque não existe água. Tá? Na maioria das favelas não tem água. Dentro do sistema penal, tá? No sistema carcerário, está caindo água em alguns presídios 2 vezes por semana. Tem uns que nem caem. Então, como é que vai lavar a mão essa criança, esse povo? Sabão? Que sabão? Então, assim, são essas situações reais, palpáveis, que nós vivemos o dia a dia. Então, esse é o meu entendimento, Lucas, para a pergunta que você fez. Não sei se conseguir ser compreendido. Claro. Lucas, Eu vou... antes de você partir para a próxima pergunta, eu posso fazer uma colocação Claro. das coisas que a Mônica falou? Acho que, talvez para tentar... Né, ela deu um quadro super assim, detalhado, né, bacana da configuração que a gente está tendo agora, e puxou essa questão do sistema carcerário, né? Uma dica cultural aí para a galera que está assistindo, quem ainda não assistiu, um documentário chamado 13ª Emenda, né, que teve conheço. Né, que é sobre o sistema carcerário americano, mas que a gente pode fazer vários paralelos aí, né? E aí eu acho legal a gente, né, para tentar trazer essa contribuição um pouco mais acadêmica, né, para a gente pensar a questão racial e essa questão do trabalho, acho que vale a pena a gente pensar um pouco, talvez a gente, né, acho que ainda vai entrar um pouco nesse tema, mas vale a pena para a gente entender esse racismo estrutural, pensar na forma como ele acontece com relação ao capitalismo, né, que é esse sistema que a gente vive. Então, uma questão acho que está muito palpável aí, em cima do que a Mônica falou, é essa coisa de quem pode ficar em casa e quem não pode, né? A gente tem eu tenho visto muitas pessoas tratando isso usando a palavra privilégio, né? Quem pode ficar em casa tem um privilégio de poder ficar em casa, que certas pessoas não têm. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar nessa possibilidade de ficar em casa para não espalhar o vírus e tudo, como a Mônica falou, muito mais como um direito que está sendo negado a uma parcela da população, né? E aí, quando a gente pensa nisso como um privilégio, não como um direito que está sendo negado a uma parcela da população, que é uma parcela racializada, né, como a gente está falando, ajuda a gente a entender a própria dinâmica entre o capitalismo e o racismo, né? De que maneira que o capitalismo usa o racismo, ele reforça o racismo e alimenta essas divisões entre os trabalhadores, né? De uma maneira geral. Ele faz com que os trabalhadores olhem uns para os outros como se eles tivessem privilégios. É claro que a gente tem ali, né, as elites e tal, mas eu estou pensando aí nos trabalhadores de uma maneira mais específica. E aí cria esse estranhamento, né? Esse cara pode ficar em casa, eu não posso, ele tem esse privilégio, eu não tenho. E aí isso desmobiliza, né? Uma coisa que desmobiliza, porque quando a gente pensa num direito que é negado, a gente, ao invés de a gente ficar chateado com o cara que tem o privilégio de ficar em casa, a gente fica chateado com quem está negando esse direito, né? A gente corre atrás de lutar por esse direito. Então, essa própria dinâmica, né, faz a gente pensar, a gente ficar, enxergar talvez, né, o problema, o inimigo, né, no cara que pode ficar em casa, quando na verdade, quando a gente está pensando em termos de direito, a gente localiza melhor a fonte desse problema, né? Bom, eu vou partir de um ponto que vocês trouxeram. Acho que a gente vai desenvolver várias questões dessas que vocês colocaram, mas queria partir agora de início para um ponto que é uma dessas manifestações desse racismo estrutural e estruturante, né?
que tem a ver mais especificamente com a violência do Estado, com o genocídio, com aquilo que também muita gente tem chamado de necropolítica, né? A gente tem alguns dados alarmantes, né? Quase tudo para durante a quarentena, né? Vários dos serviços param, mas a gente segue tendo operações policiais em alguns lugares, por exemplo, Caveirão, e como se isso fizesse parte da atividade essencial do Estado, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um dado interessante que eu queria colocar para vocês comentarem, que foi o dado de que, apesar de ainda ter operações policiais acontecendo, a gente teve uma diminuição significativa, e essa diminuição implicou uma diminuição muito grande também no número de mortes cometidas por policiais, né, os chamados autos de resistência. Ou seja, mostrando que as operações são enfim, práticas dentro desse genocídio, dentro dessa forma de agir do Estado. Queria, então, pedir para vocês aprofundarem um pouco essa questão da violência do Estado com recorte racial, da necropolítica, se vocês acham que vivemos efetivamente uma necropolítica, se esse conceito se aplica. Enfim, a gente já falou muito na primeira questão, um pouco do ponto de vista do trabalho, né? E aí, para a gente entender melhor, então, esse quadro do que é o racismo estrutural no Brasil, falar um pouco também dessa dimensão da violência do terrorismo de Estado. Mônica, começa? Posso. Assim, com certeza, eu até vou mostrar aqui o meu livrinho, né, que virou quase que livro de cabeceira, Necropolítica, do Arthur Mbembe, falando sobre isso, porque não se aplica, não. É uma necropolítica o que vivemos, né? Vamos lá. Essas operações policiais com essa desculpa de auto de resistência, né? Nessa situação que estamos vivendo, né, de pandemia, porque eu tenho dito que a gente já vivia o pandemônio, agora juntou pandemônio com pandemia. E aí a gente tem isso aí que a gente está vendo aí no momento. Então, assim, o Estado, de verdade, o que ele leva para dentro desses lugares chamados favela, Baixada Fluminense, Zona Norte uma parte, a gente não pode dizer muito, e Zona Oeste também uma parte. O que ele leva é o braço armado do Estado, né? Eles não estão levando saneamento, educação, enfim, a escola a gente vê como é que é a situação, né? Está aí um documento hiper pesquisado e, enfim, estudado, que a Rede da Maré, da própria Maré, fez sobre escolarização dentro da favela, que está aí para o mundo ver o que é, de fato, o prejuízo, o quanto prejudica aquela criança do fundamental, do médio, para ele poder, o amanhã, estar cursando uma universidade. A diferença dessas crianças, né, desses adolescentes e desses jovens que estudam dentro da favela para outras crianças e adolescentes não moradores de favela, né? Basta não morar, não precisa nem ser só da Zona Sul, né? Para o número deles para exercer, para estarem dentro de uma faculdade, seja ela pública ou particular, é enorme, porque o aprendizado, e aí não estou falando do professor que ensina errado, que o professor da Baixada é melhor da Zona Sul, não é isso. Não é o aprendizado em si que o professor está passando, o conteúdo da matéria, e sim as condições dessa pessoa estudar, porque essas operações policiais são operações que ela pode até não matar quando ela entra, mas as sequelas e as situações na qual ela deixa são desastrosas, principalmente para essas crianças, adolescentes e jovens, né? Para o adolescente e jovem, para a criança, essa revista absurda em mochila, porque você tem que ter tudo em mochila, o menino está indo para a escola, tem que abrir mochila, tem que abrir. Se é o adolescente ou jovem, ganha na cara, porque está indo trabalhar ou está indo para algum lugar, porque eles não têm direito de ir e vir. É isso que os policiais entendem quando entram nesses espaços.
né? E nesse momento, como isso, né? Isso, já fiz um histórico que o Estado não leva nada a não ser isso. Então, nesse momento, essa situação de estarem suprindo a necessidade daquelas pessoas que eu já falei dos trabalhos, que estão sem trabalho, principalmente os informais, e que aí não estão numa situação de necessidade. Necessidade está eu, está você. Eles estão passando fome. Eles estão numa situação de miséria total, né? Uns já tinham, e eu não sei nem mais que qualificação dá, e outros acabaram de entrar, né? As pessoas que dentro da favela, né, tinham até seus comércios, né, enfim, de manicure, cabeleireira, enfim, outras coisas, hoje não está podendo, porque ninguém está fazendo. Primeiro, porque não tem dinheiro para fazer. Segundo, porque as pessoas estão com medo mesmo, estão com medo de estar na aglomeração, não vão. E aí essas pessoas estão voltando para um lugar que elas já tinham saído, que aí precisam comer. Então, né, e aí tenho que falar com muito orgulho que são esses comunicadores populares de favela que se levantaram de diversas favelas. Alemão, Cantagalo, Rocinha, Manguinho, Jacaré, Cidade de Deus, enfim, inúmeros, Baixada, eles se levantaram, eles foram para as mídias, porque é isso, né? Eu fico brincando que a gente hoje tem esse brinquedinho, que é o telefone, que a gente fala com o mundo. Então, eles botaram a cara no mundo e pediram as coisas, e estão conseguindo. Diversas cestas básicas, diversos kits de higiene, estão conseguindo dinheiro para estar suprindo alguma necessidade, e aí eles estão fazendo o que o Estado jamais fez e não ia fazer, entrando naqueles becos e vielas que eles nem sabem. Tá? E os meninos estão botando na mídia, a pessoa não vê quem não quer. Entra em qualquer site de qualquer grupo desse que vai ver eles aí entrando naqueles becos, naquelas coisas, que o povo fica tudo assim, ó. Porque também tem uma coisa, que essa pandemia escancarou é a realidade real e, de fato, né? Quem estava ainda discutindo o que é necropolítica, será que é mesmo? Está aí, está escrito, está na cara. Só não vê quem não quer. Entendeu? Então, e aí com essa situação, né, desse empenho dessas pessoas lá de dentro, e aí a gente fala, né, no nós por nós, aí vem o Estado, que nem em pandemia ele deixa de estar entrando com o seu braço armado. E aí ainda atrapalha, porque não deixa o ir e vir dessas pessoas que se juntaram para estar suprindo a necessidade, a fome de outras, né? E lutando para que outros continuem vivos naquele lugar. Isso é uma luta desesperada, colocando não morra, não quero que você morra. Entendeu? É isso que eles estão fazendo. Quando você foi apresentar a Bárbara, né, uma das coisas que Bárbara faz, eu anotei aqui, que é pesquisar sobre Conceição Evaristo. O que acontece? Eu acho que tem duas coisas de dois célebres, né, que eu, pelo menos, estou com 55, nunca ouvi falar tanto. Que uma é a frase do Betinho, quem tem fome tem pressa. E é isso, quem tem fome tem pressa já. É para ontem, para amanhã, para não, é já. E o que a Conceição Evaristo fala, que é maravilhoso e que se aplica em todos os lugares, principalmente nessas ações que esse pessoal da favela está fazendo. Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Então, é isso que está acontecendo. Nessa necropolítica, o que a gente está fazendo, tá, é tentando salvar diretamente os nossos. Eu não estou, enquanto Movimento Moleque, enquanto Mônica Cunha, coordenadora da comissão, na rua, porque eu também estou dentro do grupo de risco, né? Eu sou hipertensa, tudo isso é adquirido pelo Estado, né? Como eu iniciei dizendo que meu filho passou, depois o Estado o assassinou, então ele me deixou com diversas sequelas que hoje eu não posso estar na rua, porque se eu estiver na rua eu estou arriscando minha vida. E aí, minha filha, herói morta não serve para coisa nenhuma. Vamos combinar. Entendeu? Mas eu estou aqui dentro da minha casa, através desse telefone, né? É isso, lutando para essas pessoas, conseguindo adquirir o que eu fiz nesses 17 anos de existência do Movimento Moleque, que foi adquirir contato, articulação. Então, através disso, eu estou conseguindo cesta básica, seja um gás, seja um remédio,
daqui de dentro. O que eu não posso é ficar aqui dentro de casa, de fato, com a quarentena, de perna pro ar, e vendo o meu povo morrendo, vendo essas mães que hoje eu não estou lá, no sentido da porta da unidade, né, querendo ver meu filho, lutando para ver meu filho, porque nenhuma família, né, que o filho está cumprindo medida, que o jovem está no sistema carcerário, está podendo vê-lo. Se entende pela transmissão do Covid-19. Mas e aí? Com isso ela vai ficar tranquila? Com isso ela está calma? Não. Pelo contrário, ela vai lá para a porta, porque ela quer alguma notícia, ela quer saber, ela quer que a gente diga o nome dele. Olha, tá bem, hein? O seu José, Josézinho, tá ótimo. Entendeu? Então, hoje eu não estou nessa situação. Então, eu tenho que compreender e tenho que, sim, que do meu lugar que estou hoje, tentar fazer por essas pessoas. Então, assim, Lucas, mais uma vez, tentando responder o que você me perguntou, a necropolítica, ela existe desde sempre. E hoje, né, por conta de um momento que tivemos, que não é um momento tão longe, né, que fez muitos de nós, e aí, óbvio, quando eu falo nós, porque é eu e diversos outros, mas eu nessa curva aí estou até mais ultrapassada no sentido da idade, mas fez muitos jovens, né, estar em ingresso dentro dessas universidades, dentro de alguns cargos, né, gestores e tal, e isso incomodou a tal ponto que a necropolítica resolveu, de fato, se mostrar. Não é que ela estava escondidinha debaixo da gaveta, não. É que agora ela está, de fato, na cara. Está aí. Né? E quando a gente tem hoje no poder, eu digo esse trio do terror, né? Município, Estado e Federal, eles dizendo a todo momento: não quero negro, não gosto de negro, negro tem que viver no tronco, negro tem que ficar somente dentro dos aviões lá no porão, dos aviões não, dos navios, do porões lá dos navios, que nada mais é do sistema carcerário do que os porões dos navios que nos trouxeram obrigatoriamente. Então, eles só querem esse lugar para nós. Só que eles esqueceram o seguinte: a gente chegou até aqui, a gente não vai voltar, a gente não tem por onde voltar. E aí, mais uma vez, eu falo sobre a frase de Conceição Evaristo. Eles combinaram de não nos matar e nós combinamos de não morrer. E não morrer significa estar na luta. Significa não deixar eles fazerem o que eles querem fazer conosco. Então, o Movimento Moleque participa dessa luta, se colocando, dialogando, está aqui, nesse momento, participando desse bate-papo. Não deixa de ser também uma participação de estar nessa luta, lutando por essa justiça, porque toda vez que eu coloco a minha cara em algum veículo, em algum lugar, dou alguma entrevista, estou lutando por justiça, não só a minha, mas dos meus parceiros e das minhas parceiras. É isso. Bárbara? Bom, nessa resposta incrível aí, tem algumas pontes, acho que eu posso tentar contribuir. Eu acho que tem uma coisa muito importante, né, que dá para a gente tirar um pouco aí a partir do que a Mônica falou, né? Ela falou o quanto o Estado é responsável por essa necropolítica e tal. Eu acho que vale a pena a gente nomear, né? Quem é esse Estado? Quem é o Estado? Porque quando a gente fala assim, o Estado tem o braço armado, o Estado e tal, a gente tem que olhar, né? A gente pensando em termos de raça, em termos de classe, para falar de agora, né? Quem é esse trio do terror? Né? São homens brancos de uma classe dirigente, né? Então a gente está falando de uma classe social específica, de homens brancos, e isso é significativo, né? Quem é que está, em geral, nos postos de governo, né? Do executivo? Como a gente tem, é claro, né? As mulheres, o movimento negro, o feminismo negro está se organizando, a gente tem aí, né, as sementes da Marielle e tal, que estão tentando atuar dentro desse espaço do Estado institucional, mas são quase que infiltrações, né? Os postos do executivo, em geral, são os postos mais difíceis da gente atingir, porque esse Estado
que é o Estado que tem o braço armado, da necropolítica, é um Estado que, na verdade, tem esses caras, né? Esses homens brancos, e isso determina muita coisa, isso diz muita coisa sobre o tipo de política que é adotado. Acho que é importante a gente pensar isso, nomear, né, dessa forma. É uma classe dirigente, são classes dirigentes, né? É o agronegócio, é a máfia do transporte, são esses grupos aí dominantes, que são grupos racializados brancos em geral, né? Então acho que é muito importante a gente olhar quem é essa galera. Porque eles estão organizados, assim como, né, a gente está sempre tentando se organizar para lutar, eles estão organizados em grupos, em instituições, têm reuniões para poder ocupar esses espaços e fazer política o tempo todo. Então é muito importante a gente entender essa dinâmica. Na verdade, o grande desafio é esse: eles estão muito mais organizados do que a gente, porque eles têm todos os recursos, né? Enfim, porque eles estão historicamente nesse lugar de dominação. Então, acho que dá para começar por aí. Outro ponto super importante também, a gente, né, assim, no sentido de os grupos não dominantes, né, as mulheres, a população negra, etc. É muito importante pensar isso, né? A gente, no conceito de necropolítica, eu acho legal a gente fazer, como a Mônica fez, né, dar uma matizada no que isso significa, porque é muito mais do que um entendimento de que existe uma política para matar a população negra e ponto, né? Tem muitas matizes aí, não só em relação à violência policial no sentido de, né, auto de resistência, como você falou, Lucas, mas como a Mônica falou, fome, e outros elementos que às vezes a gente não pensa, né? O que é essa ansiedade que ela falou, esse medo, né? Do garoto que está indo para a escola, tem que abrir a mochila. Isso são formas também de uma atuação que a gente pode chamar de uma necropolítica, nesse sentido de que vai matando coisas, né? A falta de acesso à cultura, às vezes, a negação de aparelhos de cultura, de mais diversos, né? Isso tudo são formas que a gente pode pensar também de uma política de manter uma subalternidade, porque te mantém num lugar de medo, te mantém num lugar de ansiedade, né? de subalterno mesmo. O objetivo é manter você nesse lugar. Então, não só sobreviver à resistência, né? Mas se organizar à resistência, criar cultura, resistência, esses espaços, né? Criar uma mídia alternativa, uma auto-organização de cuidado das comunidades, isso tudo também são formas de resistência ao que a gente pode chamar de uma necropolítica, né? E aí tem um outro elemento que eu fiquei pensando, na verdade, no começo da sua pergunta, que eu acho que vale a pena também a gente apontar. A gente pensa em violência policial e a gente pensa muito na questão racial, que é importante. Mas eu acho que tem um outro elemento aí que está junto, que é um elemento de gênero também, né? Quando a gente fala da juventude negra que está morrendo, a gente está falando de jovens negros que são, em sua maioria, homens, né? E os policiais também, né? Quem são esses policiais? Claro. Que tipo de masculinidades a gente estão em jogo aí, né? Por um lado, tem uma masculinidade, se a gente pensar no lado do policial, é muito importante a gente pensar esse elemento da masculinidade, né? Do policial, que é o policial encarregado pelas execuções, né? Enfim, por todas essas violências de tipos diversos, esse elemento da masculinidade é muito importante, porque tem uma cobrança desse cara também, né? Tem uma construção do que é a masculinidade, que é uma masculinidade que é a masculinidade do esculacho, que é a masculinidade de não ter medo de morrer, né? Que é a masculinidade uma masculinidade que
que tenta desumanizar esse cara de alguma forma, né? Porque ele tem que não ter medo de nada. Outro dia, estava andando aqui perto de casa, foi até meu companheiro que viu, né? Não fui eu. E aí tinha uma patrulhinha passando, e aí o policial dentro da patrulhinha falou: ah, que frescura, todo mundo de máscara na rua, tá com medo de quê? Covarde. E eu fiquei, cara, isso também é necropolítica, o cara tá falando que máscara é frescura e quem é homem de verdade pega coronavírus, entendeu? Então tem uma coisa ali, né? Aí acho que até a Mônica pode comentar, talvez com muito mais propriedade sobre isso, né? Também, por que são os jovens negros homens que são mais assassinados, né? Em que posição que a sociedade está colocando eles? É claro que as mulheres negras têm outras questões para a gente pensar, né? Assim, tem a questão da violência sexual, que atinge de uma outra forma, numa outra proporção, mas também tem uma cobrança ali, né, de um determinado papel de gênero também, que se cruza com um papel de raça, que eu acho que são coisas que são legais a gente pensar. Só para fazer um adendo aí na fala da Bárbara, quando você fala nessa masculinidade, ontem me chegou um vídeo, eu até enviei para o meu filho, exatamente o que você está falando, de um jovem negro, né? E é isso, né? E a gente sabe também que tem essa situação no racismo. Quanto mais você tem a melanina mais escura, mais esculachado, o racismo ele te pega ainda com mais força, né? E aí esse jovem falando assim no vídeo, né? Agora vê se eu vou... Aí ele botava a mão assim. Vê se eu vou usar máscara. Um negão desse. Vê se eu vou usar. Se eu estou de máscara, o policial vai me mandar me parar, entendeu? E aí vai dizer para mim, tá maluco? Vai estar com essa máscara, tá tampando a cara por quê? Porque tu é bandido, porque não sei o quê. Ele dando essas... Depois eu até te mando, Lucas. Ele dando essas explicações por que ele não podia estar de máscara, ele sendo aquele negão, né? Que em qualquer momento ele na rua, com aquela máscara na cara, os policiais iam fazer alguma coisa. Então, se ele corresse, iam pegar, se ele andasse, enfim. E aí, eu realmente, né, é tanta coisa que está acontecendo que você acaba não pensando. Eu não tinha, de fato, pensado nisso. Eu comecei a atinar isso ontem, quando eu vi esse vídeo, que é exatamente, Bárbara, o que você acabou de colocar, porque é isso, né? A gente sabe muito bem que não é isso. O vírus não vai deixar de pegar um porque é homem, porque é mulher, ele vai pegar geral. Ele pega geral, ele passa para geral, ele mata geral. Só que é isso, esses meninos eles são tão estigmatizados, eles são tão rejeitados por essa sociedade que eles não vão se enquadrar agora nesse perfil que é necessário, porque eles sabem que vão sofrer isso. Então, eles preferem ficar aberto, né? Desprotegido, essa é a palavra, para o vírus, do que se proteger e viver uma outra situação. Ele ainda termina falando assim, se eu não morrer do coronavírus, eu vou morrer de tiro. Então, a gente tem que escolher do que a gente quer morrer. Então, isso não é a necropolítica, entendeu? Quer dizer, ter seu índice maior desses jovens, né, estarem sendo mortos, nada mais é do que, assim, você brilhantemente na sua teoria colocou, essa masculinidade, né, e para essa sociedade, o que é esse jovem? O que é esse menino? É uma afronta, né? É um medo, é ocupar esse lugar, né? Até mesmo esse lugar machista que temos, porque a gente também não pode negar que vivemos dentro dessa sociedade machista, né? Então, também é um medo deixar desse jovem homem negro assumir esse lugar, né? Que hoje, como você falou também, eu falei, você depois replicou, que temos eu digo, né, esse trio do inferno. Esse trio do inferno ele é composto por quê? Por homens brancos, héteros, blá, blá, blá. Então, essa sociedade tem medo que amanhã a gente tenha um trio mais composto por esses negros, entendeu? Que possam assumir. Então, para não deixar eles assumirem, porque
eles já estão no caminho, quando eu falei antes que tem pouco tempo que esses meninos e meninas, né, ingressaram aí às universidades, então, assim, eles já estavam na cabeça desses outros poderosos no caminho de pegar esse lugar. E aí a gente não vai deixar eles pegarem esse lugar, porque, historicamente, esse lugar é meu. Né? Quem tem que sentar nessa cadeira do prefeito, do governador e do presidente, né, são os meus filhos quando eu não puder. Mas não é cadeira para outro sentar. Não, isso é uma sina, enfim, né? Então, como é que a gente faz agora, já que eles não vão parar? Já que aonde eles chegaram, eles só querem, né? Porque também as coisas estão muito ruins, mas eu fico feliz, né? Não acho vitória, eu acho feliz, e é uma conquista de muitos anos, principalmente do movimento negro, dessa mulherada negra, então, aí, enfim, não tem o que falar, que a gente entrar numa universidade hoje e ver também, essa meninada, que elas já estão aí, mestranda, doutoranda, pós-doutorado, enfim, isso é uma alegria muito grande, quer dizer, elas estão tudo se preparando. Então, quando retira os direitos, ou você vai ficar preparado só com o seu diploma debaixo do braço, vai pendurar na sala da sua casa para dizer que tu que não tem trabalho, ou você vai ser morto. Porque assumir esse lugar, eles não vão dar condição nenhuma de nós assumirmos. Então, assim, essa quantidade de gente presa e principalmente morta, basicamente o que eu vejo é essa, né? Essa negação, essa proibição que essa sociedade hipócrita acha que nós não temos, né, direito de assumir esse lugar que tanto é nosso. Nosso por direito, nosso porque foi a gente que construiu, enfim, mas eles entendem que não. É isso. Acho que tem um tema que apareceu com muita força na fala de vocês, eu queria abrir um espaço para a gente aprofundar, que é o tema da educação, né? E, óbvio, também a partir desse recorte de raça, recorte de classe. A gente sabe que, por exemplo, nas escolas privadas, nas escolas da elite, tem toda uma discussão, enfim, que tem todos os seus problemas sobre ensino à distância, sobre os alunos, né, estarem, digamos assim, ocupados, né, nesse momento, sendo bombardeados também com formas de se manter ali no processo, com todos os problemas de ensino-aprendizagem, apesar da pandemia, enquanto nas escolas públicas a gente tem esse debate em alguns lugares nem acontecendo, né? No caso do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, acontecendo de uma forma muito torta, né? Muito complicada, de uma obrigação aí do ensino à distância, sem se pensar nas condições materiais, etc. Queria colocar, então, essa pergunta. Nem estava no roteiro, não, mas acho que como esse tema surgiu com muita força, eu achei legal a gente trazer. Bárbara, professora de História, Mônica, técnica educacional, e também com essa vivência. Como é que vocês acham que dá para pensar essa dimensão das desigualdades no contexto da educação, a partir desse recorte de raça no momento do coronavírus e da pandemia? Bárbara, começa? Pode ser. Acho que isso aí, assim, para mim está sendo o grande tema difícil, né? Eu sou professora de escola, né? Enfim, tenho essa formação mais acadêmica, mas a minha vida é na escola mesmo. E eu sempre dei aula na escola pública, mas foram escolas públicas mais elitizadas, né? Agora eu estou dando aula numa escola técnica de Campinas, que é ligada à Unicamp, e é uma escola dessas que tem tipo esse vestibulinho, né, para entrar. Então entra ali, acaba entrando um público, né, mais elitizado. E a gente está num impasse muito grande, assim, no campo da educação como um todo, né, por causa desses novos desafios que estão colocados. O meu sentimento ainda é um sentimento de muita angústia e pouca, assim, conclusão, sabe? Porque eu acho que esse é um dos temas que
está colocado um impasse, porque o ensino à distância, eu tenho pensado ele dessa forma, né? O ensino à distância se chama ensino à distância, não se chama educação à distância. É um processo muito limitado, Muito bom. fora dos debates que a gente pode colocar dos limites de acesso à internet, dos limites de acesso técnico, tudo isso. Assim, se todo mundo tivesse um computador maravilhoso com uma internet incrível, eu ainda acho que ia ser ruim, ou muito limitado, né? Porque o formato por mais que a gente possa ter conversa e tal, uma coisa é nós três, outra coisa é um professor e um montão de alunos, né? Sem contato físico, um contato, por mais que a gente fique ainda naquela posição de o professor na frente e os alunos sentados, tem uma troca que é uma troca que precisa ser presencial, né? Tem um afeto ali, tem uma coisa que acontece no espaço da escola, aquela conversa no corredor, na porta da sala, aquele papo depois que surge, enfim, várias coisas. Só que o problema é que tudo aponta, né? A gente ainda está num momento muito incerto, né, do que vai acontecer, mas eu acho que, pelo menos para mim, já deu para entender que as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Eu já saí um pouco dessa esperança de a quarentena vai acabar e nós vamos, sabe, segunda-feira estamos lá na escola, 40 alunos, 50 alunos dentro da sala. Acho que não vai rolar, não sei, né? Tem apontamentos aí de especialistas falando que a gente deve ter talvez quarentenas intermitentes, tem muitas coisas. Então, por um lado, é necessário, aparentemente, a gente pensar numa dinâmica para a relação escolar continuar acontecendo, mas o ensino à distância, ainda mais a forma que está sendo, né? Pegou todo mundo desprevenido, então está sendo muito no improviso, né? Tem muitos professores também que eu tenho até, estou numa situação mais tranquila, eu tenho aqui os meus instrumentos, eu sei mexer mais ou menos no Google Classroom, não sei o quê, mas tem professores também que eu nunca tive nenhum treinamento para isso, né? Eu sei porque eu fuxiquei aqui. E a gente não tem uma discussão acumulada, né, em relação a isso. A realidade está empurrando um pouco isso para a gente. A gente tem um Estado, né? A gente tem governantes que têm um projeto de precarização da educação e de venda da educação, de privatização da educação, que inclui o ensino à distância, né? Então é uma situação muito perigosa, assim, muito difícil. E quando a gente pensa nessas, né, para voltar um pouco mais para o tema da nossa conversa, quando a gente pensa nas limitações e nas desigualdades de acesso, da forma como, né, as políticas educacionais acontecem para os grupos mais, né, marginalizados, mais subalternizados da sociedade, e aí o negócio, a tendência é essa desigualdade crescer muito. Lá na escola onde eu dou aula, que, como eu falei, é uma escola mais elitizada, né, embora pública, o professor de geografia fez uma pesquisa, e aí eu achei bacana que ele fez uma pesquisa entre os alunos para pensar, né, o acesso ao EAD. Eu achei legal porque ele fez uma pesquisa que considerou não só quem tem computador, quem tem celular, quem usa 3G, essas coisas mais técnicas, mas ele considerou uma coisa que é muito importante a gente pensar para falar de desigualdade, né? Ele colocou perguntas assim: você é o primeiro responsável pela limpeza da sua casa? Você é o segundo responsável pela limpeza da sua casa? Você é o primeiro responsável por cuidar de criança? Porque às vezes o estudante, né, mesmo sendo do ensino básico, mesmo sendo adolescente, novinho, os pais trabalham fora, a avó trabalha fora, não sei qual é a configuração familiar, né? E aí ele é responsável pelo cuidado dos irmãos, ele é responsável pelo cuidado de uma avó, de um avô, de algum idoso, né? Então tem várias questões para pensar aí. Qual é a situação, né? Se a gente pensar numa família que mora numa casa que tem um quarto,
uma família grande, né? Qual é o espaço que o estudante vai ter para sentar, mesmo que ele consiga um computador, uma internet mais ou menos. Ele é o cara que tem que fazer o almoço, né? Então tem muitas variáveis. Ele é um cara que tem que fazer um trabalho extra para poder ajudar a renda familiar. Tem todas essas outras questões, fora, enfim, né? Acho que o exemplo máximo do desafio que a gente tem em relação à desigualdade é essa questão que, como a Mônica falou, né, a pandemia escancarou certas desigualdades. Tem gente que só come na escola. Tem escola que tem que abrir porque o cara precisa da merenda, senão ele não vai comer. Né? Então, assim, o nível de problema que a gente tem vai de todos os tipos, né? Desde a escola é o lugar que o cara socializa, né? Porque eu acho que a gente sempre tem que ter esse cuidado para pensar que a gente está falando aqui de gente, né? Quando a gente está falando de pessoas que estão numa situação mais difícil, o cara está passando fome. É claro que a fome talvez muito pior do que qualquer outra coisa. Mas também um adolescente é um cara que precisa de um espaço de socialização para conversar, porque os pais são chatos, porque a avó enche o saco. Ele precisa conversar. Às vezes tem um professor que ele gosta, que é maneiro. Às vezes eu odeio a todos os professores e não gosto das aulas, mas ele vive aquele espaço, conversa. Naquele espaço ele se sente bem, ele joga, ele é o engraçado. Isso tudo, essas trocas, né, subjetivas, elas são fundamentais, né? Tem que pensar também na saúde mental dos estudantes, enfim. Tem muitos problemas, assim. Eu estou na fase dos problemas, desculpa se alguém estava tentando, assim, se você estava pensando, né, minha proposta de educação, eu não tenho, eu só estou pensando nos desafios mesmo, e sem muita conclusão. Me dá um segundinho aí, Lucas. Tá. Um segundinho. Vou parar a gravação. Tá gravando. Pegando dando mais uma continuidade na resposta aí de Bárbara, que já foi brilhante. Enfim, essa pandemia, eu tenho para mim que ela vai ainda mais acerrar. E aí é isso, a minha fala, pelo menos, eu não posso de maneira nenhuma estar falando desse momento e sempre não estar dando o pé atrás, olhando para trás, porque senão não faz sentido, a gente não vai meio que entender, né? Então, ela vai acerrar ainda mais um número desses outros, e esses outros são os negros, né? Dentro desses espaços. Porque o que a gente sempre fala, né? E aí eu hoje, há 17 anos, nessa linha de frente aí, né, dessa representatividade dessas mães, então eu já tive, né, a honra, através disso, de viajar, de conhecer diversas universidades. Entrei, sim, a primeira vez numa universidade através de estar à frente do movimento, né? Vi a necessidade de terminar os meus estudos, em parte, por conta disso, né? Enfim, e estar viajando, estar fora do país, tudo por conta de estar dentro do movimento. E aí, o que a gente passa, e aí o que eu trago de devolutiva para essas pessoas que ainda não chegaram nesse lugar, enfim, é que podem chegar. Esse lugar não é meu, né? Não é unificado, não é unitário para mim, pessoa, Mônica, porque não é uma... como é que a gente fala, que eu esqueci agora, né, de merocracia, né? Ai, gente, esqueci. Meritocracia. Meritocracia. Não é isso. Esse lugar é de todos nós podemos chegar. Então, a gente, enquanto movimento negro, coloca isso diariamente para todos, principalmente a gente que está à frente de movimento, enfim. E aí, nessa pandemia, deixando isso muito acerrado, essa diferença, né, de você ter que chegar, porque como a Bárbara falou, brilhante,
O ensino já está dizendo ensino à distância, não é ensino à educação. Então, esse ensino à distância, as escolas estaduais, cara, aonde que essa maioria desses meninos, esse número, que eu nem sei aqui agora especificamente, o número de adolescentes que estudam em escolas estaduais. Mas eu tenho certeza que não é nem a metade que está inserido na internet, na tecnologia que hoje estamos. Então, como é que vai ser? E a gente sabe que nas escolas particulares, aí eu tenho contato, que é isso, né? O movimento me faculta essa amplitude de conhecimento, de saber, né? Que as escolas particulares, todos têm. Pode todos não ter um telefone, sei lá, o último da moda, mas todos têm um telefone celular, todos têm internet. E isso não acontece na escola pública. Então, no município e no estado, não é assim. Então, não se precisa dessa base para poder essas pessoas, como a Bárbara falou, e é isso, a gente está falando de pessoas, a gente não está falando de números. Essas pessoas precisam dessa base para chegar lá na universidade, a poder concorrer lá na vaga lá da universidade pública, porque a universidade particular, ele pode até entrar, mas não vai conseguir dar continuidade, porque tem que pagar. Entendeu? Tem FIES, tem tudo, e aí, mas tudo tem que pagar, não é de graça. Entendeu? Então, isso só chegou, né? Quer dizer, não foi planejado, porque eu tenho certeza que nem o trio de horror e o Trump nos Estados Unidos e outros, eles não programaram o Covid-19. Eu tenho certeza que não. Nem nos pesadelos deles, eles imaginaram que um dia ia ter Covid-19. Mas teve, está aí, mundial, todo mundo tem. Só que em cima disso, é isso. Quem é que vai ficar mais prejudicado com a Covid-19? Quem é que, de fato, pode não sair se pegar o coronavírus? Sabe? A gente está vendo algumas pessoas tendo alta. Isso tem passado na televisão. E me deixa muito feliz, porque eu não quero que as pessoas morram. Independente de ser uma mulher negra, lutar pelo movimento das mulheres negras, dos jovens, eu sou um ser humano, eu sou uma defensora de direitos humanos, então eu não quero que ninguém morra, que ninguém pegue isso. Né? Mas a gente também tem visto que quem tem conseguido, de fato, sair, se curar dessa pandemia absurda, desse vírus, é as pessoas que conseguem estar indo para o hospital particular, quem está tendo toda uma estrutura, uma condição que, quando pega esse inferno desse vírus, poder sair. Quer dizer, os hospitais públicos, né, aqui no Rio, já está quase superlotados. E aí, o que a gente vai fazer? Não tem equipe de saúde que vai dar conta. Entendeu? Então, assim, essa é a realidade nossa. Então, essa também é a realidade da educação, que já estava capenga e agora chegou no final. Não adianta. Professor, é isso, como a Bárbara falou, tem muitos professores que estão tendo aí a maior dificuldade para se integrar na tecnologia. Eu mesmo estou tomando uma surra todos os dias, porque eu estava muito acomodada, eu não sabia mexer numa coisa, dava algum jovem lá do meu lado, lá na LERJ, alguém, gente, vê isso aqui para mim, bota isso aí para mim, e eu estou tendo que fazer isso aqui dentro de casa, todo dia uma surra, para live, para não sei o que lá, fico eu. E são coisas que bem menos do que um professor tem que estar toda hora inserido para os seus alunos. Entendeu? Então, tem muito professor que não sabe. Então, assim, e não está tendo essa troca. Eles não tiveram tempo, nem o professor de aprender, e muito menos repassar para o jovem. Então, essa dicotomia, essa via que nunca vai se encontrar, isso vai acabar lá na frente. O prejudicado sempre vai ser o jovem negro, sempre a população negra. Quer dizer, eu acho que o que eu mais admiro
e está fazendo parte hoje desse papo, Lucas, é poder, de fato, estar falando isso e que as pessoas cada vez mais saibam, porque a gente também tem a ilusão que todo mundo sabe. Não, todo mundo não sabe, todo mundo não está na tecnologia, todo mundo não sabe direito, de fato, o que é coronavírus, entendeu? Então, a gente tem que, sim, estar falando todos os dias. E isso é um papel nosso, entendeu? E de vários outros que a gente sabe. Temos, sim, que estar falando. Então, eu estou aí, enfim, para estar falando, porque acredito que a gente vai sair dessa. É óbvio que a gente não vai sair como a gente tivesse dormido um dia e acordou, não. Todos nós vamos estar saindo disso. Quem conseguir sobreviver, né, totalmente diferente, né, com diversas sequelas, e não só porque pegou o coronavírus, e sim por tudo que a gente está vivendo, né? Então, essas sequelas vão continuar no nosso corpo, não sei até quando, para sempre. Eu espero que o povo, né, esse que sempre foi dado a injustiça, que a sequela deles sejam, de fato, melhorarem a forma de enxergar a vida e de enxergar essas pessoas como seres humanos, né? E não só como seus empregados, como, enfim. É isso. A gente já está com quase 1h10 de debate, mas eu queria colocar uma última pergunta ainda antes das considerações finais. Você falou que ia ser só pouquinho, porque era 2, né? Pois é. O papo tá bom, a gente vai seguindo. Eu acho que tem um tema que passou por todo o debate, e aí eu queria abrir para vocês desenvolverem ele um pouco mais, né? A gente já conversou muito sobre os efeitos do coronavírus, da pandemia, da quarentena, do ponto de vista do trabalho, da violência de Estado, da juventude negra, e vocês duas sempre colocando essa dimensão da interseccionalidade, né? Raça, classe, gênero. Então, eu queria que vocês desenvolvessem um pouco o tema de como essa realidade afeta especificamente as mulheres negras. Então, por exemplo, quando a gente fala dos entregadores, a maioria são homens jovens negros, né? A gente percebe isso na rua. Mas os efeitos para as mulheres negras dessa pandemia, como é que a gente pode pensar sobre isso? Mônica, começa. Tá. Eu vejo o seguinte, quando você fala dessa coisa do entregador, Lucas, de um tempo para cá, antes de pandemia, só estava no pandemônio, a mulherada já estava também na rua, né? Hoje eu não tenho um cotidiano de estar pegando trem sempre, né? Hoje eu não tenho, mas já tive. Mas andei um tempinho aí tendo que estar fazendo uns trabalhos na Baixada, então fui de trem. Para mim, acho muito melhor estar indo para a Baixada Fluminense de trem. E aí eu vi a quantidade de mulheres no trem vendendo bala, doce, enfim, que não existia, pelo menos na época do meu cotidiano de trem. Era sempre mais meninos. E, assim, tem duas coisas que mudaram, né? Esse cotidiano de ter... o aumento de mulheres nesse tipo de trabalho, né? E aí é isso, não é mulheres mais novas, é mulheres, tá? De diversas idades na rua, vendendo diversas coisas, lotando os trens. E em vista dos meninos, cada vez menos idade. A juventude negra pega adolescente, acho que até 22, 23, não sei, posso estar errada, mas enfim. Ela está toda na rua vendendo algo, sabe? E aí, o preocupante disso para as mulheres, assim, essa pandemia que eu acho, no que se trata de mulheres negras. Primeiro, perdeu o seu ganha-pão. Primeiro momento. Quando a primeira vítima aqui no estado é uma mulher negra empregada doméstica, eu acho que nesse momento, tristemente, ao meu ver, assim, né, essa pandemia ela já disse para quem veio, de fato, quem de fato ia tombar diretamente com ela. E aí, quem tomba de cara é uma mulher negra. Então, isso já disse muita coisa.
Então, essa mulher negra está sem trabalho, que é o sustento. Essa mulher negra está com a sua preocupação na sua família, não só do sustento, mas de pegar, né, de ser infectado e não ter condições, né, na saúde, tudo, de tratamento. Essa mulher negra, ela está com seu marido, o seu companheiro, o seu filho, no sistema carcerário ou de medidas socioeducativas, enfim, qualquer forma privado de liberdade. Então, essa mulher negra, Lucas, ela está nesse momento que já sempre teve umas costas bem largas, né, segurando todo essa culpa que não é dela, mas essa responsabilidade, culpa não, essa responsabilidade de estar levando, de estar empurrando, né, essa sociedade para frente, porque é isso, né, somos nós, e aí somos nós mulheres em geral, mas é as mulheres negras, de fato, que quando se movimenta, e aí dito maravilhosamente por Angela Davis, quando se movimenta, movimenta todas as outras, porque é isso mesmo. Então, é essa mulher negra que, quando se movimenta dentro da casa dela, ela está movimentando essa família, entendeu? Ela está caminhando em direção a um horizonte melhor. E aí, agora ela não está conseguindo ver isso, né? Então, essa mulher negra está adoecendo com uma facilidade muito maior, Lucas, e se fragilizando, sendo fragilizada num momento muito difícil, sabe? Eu estou com diversas outras mulheres, né? E aí, nessa minha representatividade de mãe de vítimas, muito nesse papel. Porque o que não poderia, de fato, acontecer e está acontecendo para nós, enquanto familiar de vítima, é não ter o afeto, é não ter o olho no olho, é não ter o abraço. Então, isso que, para a mulherada preta, para o movimento, sempre foi uma questão muito importante, sabe? Assim, eu acho que a primeira dos sentimentos de aglutinar todos nós, né? O afeto, o abraço, as rodas, enfim, isso a gente não pode fazer. Não pode, porque, né? A primeira coisa que esse vírus pede incansavelmente não tem aglomeração, não tem um contato físico. Então, está sendo muito difícil isso, né? Então, eu tenho ouvido muito áudio de pedido de ajuda, sabe? Muito texto enorme, dizendo, Mônica, acho que agora a gente, de fato, não vai poder lutar mais, acabou, né? A gente não pode ir para a rua, não pode... Enfim. E eu tendo que buscar dentro de mim, porque, óbvio, eu sou uma igual a elas, eu sou mulher e também estou nessa dificuldade, nessa fragilidade, né? Mas tendo que buscar com outras, porque é isso. A gente está numa rede, sempre teve, mas essa rede hoje, agora, ela está tão assim, tão costurada, está tão tricotada entre nós, entendeu? Para a gente, de fato, estar se segurando para não perder nenhuma, que é tão absurdo. E não perder nenhuma não é só não perder nenhuma enterrada. É não perder nenhuma mentalmente. É para que nós, de fato, consigamos continuar com a nossa saúde mental íntegra nesse momento. Que está muito difícil. Está muito difícil ver os nossos tombarem. Está muito difícil, como agora de manhã eu vi uma enfermeira negra, né, acho que do Souza Guiar, na tele no RJ, pedindo ajuda, falando das mais situações, das mais condições de trabalho para elas. Então, assim, está muito difícil a gente conseguir com que essa mulherada fique de pé, permaneça de pé, mas não só de pé no sentido figurado da coisa, de pé com estrutura, sabe? De pé para aguentar o tranco, entendeu? Com as costas resistentes, entendeu? Porque é isso, assim, eu acho que maior do que tudo, o que a gente tem que conseguir é segurar essa saúde mental dessa mulherada.
Já falei que todos os psicólogos, estava falando com a minha companheira de coordenação, que é a Dejane Ferreira, somos 3 coordenadoras na Comissão de Direitos Humanos, né? E uma delas é a Dejane, que é psicóloga. Falei, Dejane, não vai ter profissional de psicologia que vai dar conta desse país quando essa pandemia acabar, cara. Não vai ter, sabe? E como é que fica essa mulher que ela segura mesmo? Ela que está na frente de batalha, ela que está na frente de luta, sempre, sempre. E agora mais do que nunca. Então, assim, é assim que eu vejo, Lucas, não sei se eu consegui responder objetivamente o que você me perguntou, mas nós, enquanto mulheres negras, né, não é nem ver essa mulher negra, é me ver, né, porque sou uma mulher negra, sou parte disso, né, dessa situação. Então, a gente precisa, tem se falado muito com quem está minimamente conseguindo, né, buscar algum apoio para a gente segurar as outras. Porque o importante nosso, nesse momento, é estar segurando a saúde mental dessa mulherada. E, óbvio, perpassa por tudo, por alimento, por estar ajudando, tal, sim. Mas a preocupação maior é essa. Porque se a gente começar a perder a saúde mental, o Lucas, a gente vai perder tudo. Porque aí as pessoas também passam a não valorizar a sua vida e nem a vida do outro. Então, a gente tem que segurar essa mulherada, segurando a saúde mental delas. Bárbara? Bom, super poderosa essa fala da Mônica, assim. Tô até meio emocionada, assim. E acho que vou tentar contribuir um pouco com um ponto de vista mais histórico, que acho que foi também um pouco do meu motivo para estar aqui, né? E acho que vale a pena recuperar algumas coisas, né, para a gente pensar. A gente falou bastante de onde a população negra está hoje, né, nos postos de trabalho, enfim, questão carcerária. Pensando especificamente nas mulheres negras, a gente tem uma questão interessante. Hoje a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Um dos grandes problemas que a gente enfrenta agora e que é um problema que vai perdurar é o fato de a gente não ter números confiáveis, né? A gente está tendo a questão da subnotificação dos casos, os testes que não estão acontecendo, e mais do que isso, né? Eu como, enfim, não só pesquisadora, mas também tenho essa coisa, né? O pesquisador ele fica meio tudo ele olha por certas lentes. Eu sinto muita falta de poder olhar para dados bem matizados, né? Pensar recorte etário, recorte racial, recorte de gênero das pessoas que estão sendo contaminadas, para a gente poder pensar, né, isso de uma maneira mais concreta, e a gente não tem nem acesso aos dados mais básicos. Isso é uma realidade hoje, e é uma realidade para a população negra antiga, né, no Brasil. A gente tem aí os escritos da Lélia Gonzalez, da Sueli Carneiro, que apontam para um fato super importante, do fato de que a questão racial ela sumiu dos censos, o quesito racial ele sumiu dos censos do IBGE nos anos 70, né, nos anos 80. E aí isso aí é uma forma também da gente mitigar, da gente apagar essa questão e dificultar as análises. Mas como o movimento negro é super preocupado também com esse aspecto, tem um texto bacana da Sueli Carneiro, até umas publicações recentes que fizeram, não tá ali na minha estantezinha. Ela tem uma publicação recente chamada Escritos de uma Vida, reúne vários textos, e reúne um texto chamado Mulher Negra, que traz os dados que ela conseguiu extrair, embora tenha muitas dificuldades, do censo da década de 80. E aí ela vai tentando localizar e mapear um pouco
do lugar das mulheres negras na sociedade brasileira. Né? Se a gente voltar muito atrás, a Lélia Gonzalez tenta fazer esse mapeamento, né, ao longo da história, né, pensando na experiência da escravidão, e ela coloca o quanto a mulher negra, as mulheres negras tinham esse lugar, né, do trabalho doméstico, que era um trabalho, por um lado, ali dentro da experiência da escravidão, era a mucama, né? Por um lado, essa figura da trabalhadora doméstica escravizada, mas, por outro lado, também uma mulher que era hipersexualizada, que sofria violência sexual, enfim. E aí ela vai mostrando, a Sueli, né, falando desse momento mais recente, historicamente, mas a Lélia vai mostrando o quanto essa figura da mulher negra, por um lado, empregada doméstica, por outro, uma mulher, por exemplo, a mulata do carnaval, né, que é a imagem que ela usa, são duas faces de um mesmo sujeito, né, e como isso vai construindo essa imagem estereotipada que existe sobre as mulheres negras e os lugares sociais que são esperados que elas ocupem. Mas em termos de dados especificamente, a Sueli vai localizando ali, né, qual é o alcance educacional que essas mulheres negras na década de 80 conseguem ocupar, enfim. E aí, em termos de trabalho, ela vai já localizando ali o quanto, tanto a Lélia quanto a Sueli, né, o quanto a população negra em geral está já predominando na prestação de serviços, como a Mônica já apontou, né, que é o que a gente está vendo hoje, mas já é uma coisa mais antiga, com um movimento de deteriorização dos direitos trabalhistas, né, ali, principalmente a partir dos anos 90, a gente já tinha nos anos 80 a população negra ocupando a maior parte dos postos de trabalho em prestação de serviços. Nos anos 90, né, o neoliberalismo se espalha pelo Brasil, e aí a flexibilização já de vários direitos sociais, enfim, esses setores de serviços são os setores que vão sendo massivamente terceirizados. Então, a gente tem uma construção já, a gente não precisa só pensar em termos de escravidão. A escravidão foi essa experiência que estruturou a nossa sociedade, mas num passado mais recente a gente teve uma configuração, né? Além da gente pensar na população carcerária, enfim, eu acho que para pensar na pandemia essa questão do trabalho é muito importante. A gente tem essas pessoas que são colocadas ou terceirizadas, né, com uma série de impedimentos de direitos, ou trabalhadores informais, como a Mônica falou, né? E aí são essas pessoas que estão sofrendo desproporcionalmente, né? Por um lado, os terceirizados já tinham ali uma dificuldade muito grande, eles ou estão sendo expostos de uma maneira desproporcional, né? Porque é quem faz, em geral, a limpeza, quem faz a segurança, quem é o porteiro, ou então os trabalhadores informais, que além de estarem expostos, eles perderam seus espaços de trabalho, que é o vendedor do trem, que é o cara que entrava no metrô, que vendia no cabelô, e agora com a menor circulação de pessoas, as pessoas não estão vendendo, né? E aí, na questão da mulher negra, a gente tem o emprego doméstico como uma coisa completamente louca, né? Porque acho que tem uma coisa importante que a Mônica falou, que é o quanto essas mulheres que são empregadas domésticas estão sofrendo com o coronavírus, mas é legal a gente lembrar, é importante a gente lembrar que é uma doença que começou nos grupos dominantes, né? Nessa classe dominante branca que a gente está falando. Então, por que a empregada doméstica que foi o primeiro caso, né? De onde que ela pegou? De quem que ela pegou? A gente sabe de quem que ela pegou. Né? Então, os primeiros casos foram políticos de alto escalão, foi na festa lá qual é o nome da mulher, sei lá, influencer, eu não sei mais quem é. Então, são o casamento da prima de alguém rico. Então, essas pessoas foram as pessoas que viajavam para a Europa, que voltaram para os seus países, mas as vítimas fatais estão sendo essas pessoas, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar
né? Eu estou tentando trazer um pouco desse caminho histórico, mas, na verdade, a Mônica falou todos os aspectos que precisam ser falados, né? E a gente está no pior contexto possível. O pandemônio, como ela falou, né, a gente teve aí um caminho que é um caminho dos anos 90, do neoliberalismo, da privatização, da flexibilização dos direitos trabalhistas. Então, a maior parte da população negra está já em trabalhos mais precarizados. E nos últimos 2 anos, os resquícios de direitos que algumas pessoas tinham, né? A gente teve alguns anos já a regulamentação do emprego doméstico. Isso tudo foi sendo desmontado e a gente pegou esse contexto da pandemia, veio no momento de destruição absoluta dos direitos trabalhistas. Então a gente está realmente muito duro, né? Não só a gente pensar, acho que nas mulheres, nas empregadas domésticas, mas também pensar quais são, como a Mônica falou mais cedo, as mulheres negras que têm cada vez mais crescentemente ocupado o ensino superior e postos de trabalho mais valorizados, né? Existem pouquíssimas, mas existem médicas negras. E quais são, assim, falando um pouco de orelhada, porque eu não tenho esses dados na minha frente, né? Quais são os cursos que tem muitas mulheres negras ocupando espaço? Enfermagem, como a Mônica falou, serviço social, professoras de ensino básico e ensino superior, que são profissões que estão na linha de frente, né? Então, mesmo esses espaços, porque são esses serviços essenciais, que são os serviços que, em geral, as mulheres ocupam e as mulheres negras vêm ocupando cada vez mais, que são esses serviços de reprodução da vida, né, que a gente chama, que é a saúde, a educação, né, são os serviços que, em geral, são mais ocupados por mulheres e que toda essa área, acho que uma coisa que a pandemia também revela para a gente é a importância. A gente pensa muito na crise do setor produtivo, né? O setor produtivo vai parar, a economia não pode parar. Mas essa crise é uma crise de saúde, é uma crise de um outro setor que não é o produtivo, é o setor reprodutivo, de reprodução da vida, né? Do que faz a gente conseguir viver, educação, saúde, o cuidado, né? A alimentação, são os setores que fazem a vida continuar girando, e não essa economia mais produtiva, né? E cada vez mais crescentemente, por causa da luta do movimento negro, por causa da luta das mulheres negras, essas mulheres também estão ocupando esses espaços. Então, a gente, por um lado, tem esses trabalhadores, essas trabalhadoras mais precarizadas que estão sofrendo esse impacto, e, por outro lado, também nesses postos, né, de mulheres negras que já estão numa posição um pouco diferente, também são as mulheres que estão na linha de frente. Então é muito duro, né, a gente pensar nesse aspecto que impacta de uma maneira bem global, assim. Bom, e para a gente ir para as considerações finais, já passando de 1h30, eu achei que a gente ia fazer em 40 minutos. A gente tem terminado todos os debates com a mesma pergunta, só que levando em conta o tema, né? Que é um pouco pedir para vocês colocarem um pouco aquilo que vocês acham que vai ser o pós-pandemia, né? A Mônica trouxe um elemento que estava aqui no roteiro como uma das perguntas, acabou que a gente não teve tempo para explorar, mas você já tinha abordado de uma maneira bem interessante, que eu acho que pode retornar agora para ilustrar um pouco essa pergunta das considerações finais, que é toda essa mobilização que está acontecendo nas favelas, dos comunicadores, mas também dos movimentos locais de produzir uma solidariedade local, enfim, conseguir um espaço até na grande imprensa, né? Que talvez possa ser um sinal de que, de alguma maneira, a gente vai sair dessa pandemia com mais solidariedade, com um olhar um pouco diferente para o outro, talvez repensando essas estruturas
de desigualdade racial, de gênero, de classe, mas é só uma perspectiva, né? Acho que a maioria dos convidados aqui tem sido um pouco mais pessimista em relação a talvez a gente saia de uma maneira que também vocês já falaram, né? Com essas desigualdades mais aprofundadas, mais acirradas. Então, eu queria que vocês fizessem as considerações finais, colocando um pouco como é que vocês acham, o que vocês têm pensado sobre esse pós-pandemia. Acho que todo mundo concorda que não seremos os mesmos, né? O mundo não vai ser o mesmo, mas para que lado vocês acham vocês esperam que a gente caminhe nesse pós-pandemia quando ele vier? Bárbara, começa? Pode ser, vou falar rapidinho, eu acho, porque eu tô Na verdade, eu não tô nem muito no bonde do pessimismo, não. Eu acho, vou tentar levar minhas considerações finais para uma coisa bem, assim, a minha experiência está sendo de tentar não pensar tanto no que vai ser, na real, assim. Porque as coisas... eu sou um grande fã do Drauzio Varela, tudo que ele faz eu faço. Ele manda assistir um filme, eu assisto. Ele falou que parou de correr. Eu estava correndo, eu ia correr. Aí o Drauzio Varela falou, eu não estou mais indo correr, parei de correr. Tudo que ele faz, tudo que ele manda eu faço. E aí ele falou uma frase que todo dia vem na minha cabeça, que é essa epidemia, essa pandemia, ela é dinâmica, toda hora ela muda, né? Então eu acho que é muito difícil a gente ser, assim, taxativo. Até é isso que dificulta a gente tomar decisão, até em relação às coisas da escola, né? Toda hora as orientações mudam. Então acho que isso é uma coisa importante para a gente manter em mente, assim, tanto para ser cuidadoso, mas para também não se desesperar, porque as coisas mudam. O nosso comportamento como coletivo, ele muda os resultados, os planejamentos. Então, eu acho que é um pouco tentar pensar no agora, assim. Inclusive no sentido, acho que a solidariedade, ela casa muito com a gente pensar no agora. Ao invés de a gente pensar assim, o mundo, como será o mundo depois? É muito difícil, e acho que é uma pergunta que traz muita angústia, né? Mas quando a gente pensa no agora, é o agora que constrói essas iniciativas de solidariedade, né? O pessoal que está se organizando para levar produtos de limpeza, né? O Renê Silva, essa galera toda que está fazendo nas favelas, em comunidades que estão precisando. É uma galera que está pensando agora objetivamente, as pessoas precisam de álcool em gel, as pessoas precisam de comida, a gente vai tentar resolver isso. Agora a gente se sente sozinho, então vamos pensar, vamos construir esses espaços virtuais e tal, vamos fazer o que a gente pode, não querendo ser Luísa Mel e já sendo. É o agora que está fazendo a galera adotar muito animal de abrigo, né? Outro dia eu vi um vídeo de um abrigo que ficou vazio, tipo, surreal, né? Então, pega um gatinho na rua, ajuda o gatinho e ajuda você. Eu acho que isso faz uma coisa. Eu acho que essa solidariedade ela está sendo muito construída no agora, né? Nas nossas necessidades de agora. E é claro que a gente precisa conversar e discutir, pensar o que vai ser o depois. Eu, sinceramente, não sei, é uma pergunta que me preocupa, mas eu acho que a solidariedade que a gente está conseguindo construir no nosso dia a dia, ela é uma coisa que traz uma esperança, assim, né? Eu não sei se o mundo do depois vai ser um mundo de solidariedade, mas eu acho que o mundo do agora é um mundo de solidariedade. Isso está muito evidente, né? Por mais que tenham as pessoas muito doidas para manifestação contra o isolamento, que para mim é a manifestação a favor do vírus, né? Assim, tipo, viva a morte, eu não entendo muito. Mas esses caras, não sei, né? O que é legal da gente se focar é isso, essas iniciativas incríveis que estão acontecendo, as pessoas estão se juntando mesmo na distância, é uma coisa legal, uma coisa bonita e acho que é nisso que a gente precisa se focar. E como são considerações finais, eu queria agradecer pelo convite mais uma vez e queria agradecer muito a Mônica, sim, aprendi muito, fiquei super feliz, estou honrada de ter sido convidada na mesma entrevista, na mesma conversa que você. E é isso. Força para todos nós e vamos tentar ir junto. Obrigado, Bárbara. Mônica? Vamos lá, né? Assim,
Eu acho que é isso, assim, eu já iniciei quando eu falei que a gente fez uma dobradinha muito boa. Vamos ver se a gente se vê depois para continuar essa dobradinha, porque a teoria e a prática nossa, ó, 10. É isso, assim, como eu falei antes, a pandemia escancarou, né, a desigualdade, enfim, mostrou de fato o que essa sociedade sempre, e aí a sociedade branca, a sociedade que manda, é essa sociedade que eu estou falando, sempre tentou empurrar para esconder, né, escondendo esse Brasil, escondendo esse Rio, né? Não é à toa que quando a gente são vendidos aí os pacotes de viagem, não sei o quê, é vendido só com Zona Sul, né? Só com aquela os cartões postais são só daqueles lugares lindos, favela também só a parte bonita da Rocinha ou a parte bonita lá do Vidigal. Ninguém vai dentro das vielas do morro. Então, a pandemia escancarou, pegou esse cartão postal bonito e mostrou real o cartão postal que é o estado do Rio de Janeiro, que é o Brasil. Isso é uma coisa. E também mostrou, e está mostrando todos os dias, né, quem é que, de fato, cuida desses espaços que passou a vida inteira escondido. Mas não é escondido de nós, é escondido dessa maioria que não queria ver. Não é que eles não sabiam, não. Sempre souberam. Mas esse lado não vem de jornal, esse lado não dá ibope. Então é melhor a gente não mostrar, né? Desculpe aí, isso cai no escancaro. E aí traz, né, à luz esses comunicadores, instituição que também sempre faziam, não é novidade nenhuma, é novidade para essa galera aí, né? Os influência que fica na internet, que, enfim, fica mostrando aí casa bonita. Quer dizer, agora eles estão tendo que mostrar essa realidade, né? Que não é para mostrar o sofá de não sei quantos mil, não, é para mostrar o beco que a mulher está recebendo uma cesta básica, porque não tem nada. Tem beco, não tem tauba, e as taubas têm aquelas flechas ali absurdas, né? Então, está se mostrando o trabalho desse povo, que é um trabalho tão solidário, né? Tão de solidariedade. Está mostrando um conceito de Vilma Piedade, né? Que traz doloridade, né? Que é o conceito que Vilma fez para nossas dores, mulheres negras, né? Então, está mostrando essa doloridade, né? A nível nacional aí para todo mundo ver. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que se certificar, mesmo que eu elogio esse povo, bato palma, enfim, estou assim, já ela e estou muito mais apaixonada por toda essa galera nova. Eu fico todo dia, eu vou no zap deles e boto um coração, fico ali, fico dizendo que amo para poder eles não desestimularem eles a deixar de fazer, enfim, e terem força, porque uma coisa é a gente saber ler, outra coisa é a gente ver, pisar. Então, não está sendo mole, então eu dou um carinho para eles poderem continuar, né? Mas isso também está deixando claro o que o Estado não fez e tem que fazer. A obrigatoriedade do Estado, que nós temos que cobrar. E quem é esse nós? Nós somos nós mesmo, nós três aqui e outros, que temos essa pequena oportunidade, não é privilégio, de estarmos nesses lugares, de termos visibilidade, né? Acabei essa semana de conseguir, de tanto que eu estou falando todos os dias aí, live, não sei o que, lá, cheguei a 4.000 no Instagram. Para mim ficar feliz, 4.000, não sei o quê. Não, é para poder cada vez mais eu falar para essas 4.000 pessoas que estão lá, entendeu? Porque se querem estar lá, porque estão gostando do que estão ouvindo, do que eu estou falando. E vou continuar, entendeu? Eu não sou menina da internet, não estou esse povo que fica lá puxando o cabelo, não. Eu estou lá todo dia cobrando que nós existimos, que a população negra existe, que essa juventude tem que viver, né? Então, assim, fazendo mesmo as minhas considerações finais,
né? Para a gente continuar como se fosse um mantra. Acho que já é a terceira ou a quarta vez que falo, mas eu vou falar milhões, que é a frase do Conceição Evaristo. Combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Então, isso é que nós estamos fazendo todos os dias. É um esforço enorme para não morrer. E não morrer de tudo, não é só da pandemia. Não morrer de fome, não morrer nos estrombos, não morrer na bala da polícia, não morrer. A gente está fazendo todos os dias. E com essa frase de Conceição Evaristo, eu ainda faço... ainda coloco uma outra, que aí essa vem de nós, enquanto familiar de vítima, e muito minha também, que eu que levantei essa e fico falando para as outras, que é: nós vamos parir em outro país. O que é parir em outro país? Exatamente é fazer o que já estamos fazendo. É cobrar a atitude do Estado, é lutar para que essas pessoas não morram de inanição, que essas pessoas deixem de existir. O parir não é parir numa gestação, você ficar grávida. O parir é parir nas ações. É parir olhando para o outro como para você mesmo. Então, nós, familiares de vítimas, estamos parindo um outro país. Porque a gente acredita que essa pós-pandemia a gente vai ter um outro país com a população mais solidária. E não é solidariedade, a gente ajuda. A gente sabe que a gente tem. Eu quero solidariedade daqueles que têm trilhões, que eu não sei nunca nem vou ver essa quantidade de dinheiro. Então, é desse povo que eu quero que eles tenham solidariedade para essas pessoas. Que botem mesmo dinheiro, que de fato entrem nas páginas de todos esses meninos de favelas aí, todos esses sites, e contribuam mesmo, entendeu? Para que eles continuem com as ações, né? Se querem ajudar, a página do Movimento Moleque, né? Tá lá no Instagram, tá lá no Facebook, né? Enfim, com cesta básica, seja o que for, a gente não tem nada, uma linha muito objetiva. Essa população precisa de tudo. Então, o que você puder fazer, você já está fazendo, né? Já é uma contribuição. Né? Me sigam no Instagram, Mônica Cunha Rio. E assim, Bárbara, prazerzão. Te amei. Uma menina nova como você, mas com esse ensinamento que deixa para o mundo. É isso que é parir um outro país, é isso que é lutar para continuarmos vivos. Aonde você está, você de fato está fazendo para você e para outros. Então, é muito importante ver você, uma mulher nova, nessa luta. Lucas, não tenho que falar de ti, né, meu nego? Obrigada por esse convite. Estou aberta aí, estamos juntos. Eu espero que esse trio, essa parceria, dure aí eternamente após pandemia, enfim, outras coisas. Muito obrigada. Obrigado, Mônica. Bom, super agradeço em nome de todo mundo que está coordenando aí o projeto História em Quarentena, a Bárbara, a Mônica Cunha. Reforçar isso, que a gente imaginou que, como infelizmente o Júlio não pôde participar e tivemos só 2 participantes, a conversa ia ser um pouco mais curta, acabou que acho que ela foi a mais longa até agora. Acho que esse é um sinal do quão rico, quão importante foi o debate. Dizer que eu pessoalmente estou muito feliz de ter participado também com vocês. E é isso, agradecer também a todo mundo que está acompanhando, que está assistindo. Lembrar todo mundo também de curtir as redes do História em Quarentena no Facebook. E semana que vem a gente segue com mais um tema. Semana que vem a gente vai discutir fake news, e acho que também é outro tema super importante. Muito. E é isso. Obrigado a todas, a todos, e até lá. Tchau, tchau.